Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos fazer uma implementação, uma análise teórica e uma implementação experimental de um controle de um inversor trifásico, cuja topologia está sendo apresentada aqui, onde nós temos a nossa ponte trifásica e aqui nós temos a nossa rede elétrica. Estaremos utilizando um filtro do tipo LC, composto aqui por o indutor e o capacitor. E aqui é a resistência do filtro. Bom, nesse tipo de aplicação, ela é uma aplicação bem comum aqui na área de eletrônica de potência e na área também de microgrids e geração distribuída. Porque ele permite fazer uma interface de fontes renováveis do tipo CC, né, como painel fotovoltaico, sistema de baterias, sistema de geração eólico, né, com turbina de ímãs permanente. E aí a gente, né, tem a etapa de conversão CC-CC e depois a etapa de conversão CC para CA. E aqui a rede elétrica na qual nós injetamos a potência, né? Você pode injetar ou absorver. Então, o princípio, né, básico para a gente operar esse tipo de inversor, né, ele trabalha no modo... Então, esse tipo de conversor ele trabalha no modo seguidor de rede ou grid following. No qual o princípio ele funciona, do ponto de vista aqui de uma análise simples de circuito, né, ele é uma fonte de corrente controlada, na qual nós vamos jogar numa fonte de tensão, que no caso aqui vai ser a rede elétrica. Então nós só temos que controlar fazer esse conversor funcionar como uma fonte de corrente controlada, né? Estaremos controlando as correntes em cada fase, que sua magnitude corresponde, né, à potência a ser injetada ou seguida. Mas como aqui nós não temos a parte geradora, nós vamos fazer o controle da tensão no link DC, né? Então nós vamos fazer o controle do DC bus, né? Porque aí, quando você tiver uma geração que injeta potência ou uma carga ou bateria que absorve potência do lado CC, ele vai, devido à característica capacitiva, a tensão no barramento CC vai tender a subir ou diminuir. Com isso, vai ter um reflexo aqui na corrente, né? Fazendo com que ele absorva ou injete corrente no lado da rede. Então, a estrutura de controle, nós vamos fazer uma estrutura de controle simplificada, que ela consiste no seguinte esquema. Então, a nossa esquemática controle tem esse seguinte diagrama, né? Onde a gente tem aqui o ponto de acoplamento comum, né? Onde nós vamos medir a tensão da rede e fazer uma decomposição de ABC para DQ para aplicar na nossa PLL, né? A partir do momento que eu apliquei a PLL, então eu tenho a referência de fase, frequência e demais informações da tensão. Mas para essa aplicação simples, só me interessa o ângulo de fase. Tendo esse ângulo de fase, eu faço uma amostragem da corrente do indutor e também realizo a mesma transformada de ABC para DQ. Este controle será feito em DQ. Você pode controlar em uma coordenada natural, né, ABC, ou em alfa beta, e aqui vai ser feito em DQ. Então eu vou ter duas parcelas de corrente, a de eixo direta e a do eixo em quadratura. Bom, a do eixo direto corresponde à potência ativa, que nesse caso nosso vai corresponder ao controle da tensão no link CC. E essa corrente da rede transformada em DQ, então ela vai ser a realimentação negativa do meu controle do barramento CC. Então eu vou ter aqui um ramo de controle do barramento CC, né? Eu tenho uma referência de tensão para o link CC e eu tenho a tensão realimentada negativamente. Passo no compensador do tipo PI e a saída dele é a nossa corrente de referência de quadratura. E aqui a corrente da rede vai ser realimentação negativa. E também a gente passa
no compensador PI. E aqui nesse ramo aqui é onde a gente faz o desacoplamento aqui entre, né, o D e o Q. Em algumas literaturas pode estar aqui somando ou subtraindo. Esse sinal tem que se atentar em qual sentido que está sendo feita a PLL, né? Se o eixo síncrono está no sentido horário ou anti-horário, né? Que isso vai influenciar aqui se é soma ou subtração. Já para o eixo enquadratura, como eu não vou ter controle de reativo, então eu vou colocar que a minha referência de corrente é zero e ela vai ser realimentada com a corrente da rede também. Isso eu passo no PI, também faço o desacoplamento das malhas, então eu já tenho a minha parcela D e Q. Como eu não tenho, vou compensar a sequência zero, embora que tem DQ, na verdade é DQ0. O DQ0 então já vai ser zero. Então, tendo a minha parcela de D e Q, faço a recomposição para ABC e eu já tenho as minhas referências para mandar para o meu modulador PWM. Só que neste caso aqui, faltou um detalhe, que quando eu fizer a recomposição, eu tenho a minha corrente IABC de referência. E essa corrente eu vou ser normalizado pelo valor de referência do barramento DC. Então eu vou normalizar para virar o Duty Cycle e mandar para o nosso modulador PWM, que eu estarei utilizando o SVPWM. Então eu vou mostrar a nossa simulação, lembrando que nosso experimento ele é feito em escala reduzida, né? Então vamos verificar primeiro uma simulação dele funcionando. Então aqui eu já tenho meu circuito montado. Eu tenho meu circuito montado, a ponte trifásica, meu barramento CC, uma carga aqui. Só um detalhe, nosso sistema em pequena escala, né, a tensão no barramento CC eu arbitrei em 33 volts, a tensão da rede 17 volts RMS linha ou 9,8 volts de tensão de fase, né? Então, lembrando que a tensão de fase é a de linha dividido por raiz de 3. Então, está aqui o nosso setup, né? A ponte trifásica, nosso filtro LC e aqui a rede elétrica trifásica. Como o nosso conversor ele é a 3 fios, então não tem conexão do neutro, então é fase A, B, C. Aqui nós vamos medir a tensão de fase, porém o neutro equivalente aqui será o ponto comum do barramento ou do filtro capacitivo. Não tem conexão com o neutro do lado da rede. Vamos rodar uma vez e ver aqui funcionando. Então, a gente pode ver a tensão aqui no barramento, né? 13,8, quase 14 volts, tensão de pico. Lembrando que aqui é a tensão de fase, né? Para eu jogar na minha PLL, eu uso tensão de fase. Se for usar tensão de linha, aí tem que fazer aquela correção do ângulo lá, da defasagem entre fase e linha. Aqui é a corrente medida, né? Tem uma carga pequena, então está aí aproximadamente 3 volts, 3 amperes de pico. E aqui a minha tensão no barramento CC, que eu coloquei 33 volts. Inicializando tem aqui um pouco de overshoot, né? Não vamos discutir projeto de compensadores, né? Mas é só a sua aplicação. Então, está aí um sistema bem comportado, né? O que era se esperar. Dando uma verificada aqui no código, que é o que nós vamos implementar no microcontrolador, só a gente aqui discutir. Esqueci de falar. Como estamos usando a modulação SVPWM, né? Space Vector, então aqui nós temos a modulação, né? O Space Vector, no qual, né, aquele formato característico. Por que usar o SVPWM? Bom, como o meu barramento é 33 volts, a tensão o conversor, apesar daqui a tensão de fase ser 9,8 volts, né, o conversor ele não enxerga a tensão de fase, ele enxerga a tensão de linha. Então, se a gente pegar aqui, considerar que a tensão de linha é 17 volts RMS,
Então vai dar aproximadamente uma tensão de pico de 24 volts, que vai ser correspondente à tensão no meu barramento CC quando o controlador, o inversor estiver no modo retificador, que é onde eu conecto na rede, mas não estou fazendo PWM. Então vai estar aí aproximadamente 24 volts, que seria aqui a tensão de pico da rede, né? Qual que é o valor então da tensão no barramento CC que eu deveria ter? Né? Isso aí vai depender de projetos, né, e outros parâmetros, mas em geral, né, é uma boa regra que a gente tem. Nas literaturas também não define muito um valor assim criterioso, mas o que a gente observa é que essa tensão de referência do barramento CC, ela fica aí próximo de 30% a mais do que a tensão de pico da rede. Então, se a gente pegar aqui 24 volts, teríamos, então, 30%, teríamos um valor aí correspondente aí de uns 31 volts. E aqui eu arredondei então para 33, né, para dar uma margem de folga. Quanto maior o valor do barramento CC, você vai ter um índice de modulação muito mais aproveitado, porque se você tiver uma tensão do barramento DC muito próximo da tensão de pico, o seu conversor ele vai ter trabalho para fazer a síntese de corrente, porque a amplitude do seu sinal modulante, né, do seu índice de modulação, já começa a ficar muito limitada. Então, quando você já começa a ter esse tipo de limitação e seu sistema não permite você estender a tensão do barramento CC, então aí é aconselhável você usar outro método de PWM que aproveite melhor. Que aí no caso nós estamos utilizando o SVPWM, embora também tivéssemos folga para usar o SPWM convencional. Mas aqui a gente implementou apenas para fazer os testes. Então, essa que é a questão. Se você tiver essas restrições, então já tem que partir. E como a gente não tem um conversor, o fio neutro, né, o quarto fio, então a gente pode injetar a sequência zero, que é o que vai fazer a modulação SVPWM. Então, voltando aqui para o código, né? Então, aqui eu tenho uma função na qual ela vai injetar a sequência zero para fazer o SVPWM, né? No qual ele vai pegar o Duty Cycle, verificar qual que é o maior e qual que é o menor deles e somar. Então, é uma conta muito simples, né? Do SPWM para o SVPWM, a gente já abordou em outros vídeos, então não vamos perder tempo aqui. E aqui temos então os três compensadores do eixo D, Q e do barramento CC. E aqui as variáveis que vai necessárias para fazer as transformadas de corrente ABC para DQ, da tensão e PLL. Inicializo aqui, né, os meus compensadores e aqui na parte de onde que é feito o meu código, né? Então na primeira parcela eu pego a corrente, a tensão da rede, né? Aqui normalizo, como essa PLL que eu estou usando, a tensão ela tem que estar unitária. Então, normalizo pela tensão de pico, que aqui teria que ser 24, né? Já coloquei 22, mas aqui é 24. E faço a tensão ABC para DQ e rodo a minha PLL. Que eu estou usando a biblioteca da SolarLib do Control Switch. Depois eu vou pegar as minhas correntes ABC e faço a transformada DQ, né? Onde eu vou precisar do seno e cosseno do meu PLL. E aí faço a transformada DQ. Executo a malha de controle do meu barramento CC, né? A tensão de referência, a realimentação negativa. Aqui eu coloquei o feed forward 0, mas em outro momento a gente discute o que seria esse feed forward. E aí calculo o PI. Lembrando que o barramento CC ele tem uma característica que é o seguinte: se ele está com tensão alta, então você precisa reduzir para a tensão de referência, você tem que injetar a corrente na rede. Se ele está com tensão baixa, então você vai precisar drenar a corrente da rede.
Então, o comportamento dele é o contrário em relação à corrente na rede. É em relação ao contrário, e sendo que a medição a gente mede do conversor para a rede. Você pode inverter, só ter o cuidado então depois de fazer esse ajuste aqui. Como eu meço do conversor para a rede, então aqui ela vem negativa. E aqui é a malha do eixo Q. Aqui é onde eu faço o desacoplamento, né? A corrente de eixo D vezes a impedância e a frequência angular, e para o eixo Q. E aí eu tenho o meu ID e o meu Q de referência. Aqui eu normalizo pela tensão do barramento CC, a parcela do zero vai ser zero. Então eu faço a minha recomposição da minha corrente ABC, né, de DQ0 para ABC, a minha corrente compensada. E tendo a minha corrente compensada, né, que ela vai corresponder aos Dutch Cycle, agora aqui já está normalizado, né? Então, como eu já tenho os 3 Dutch Cycle, aí eu passo para o meu SVPWM para transformá-lo, né, na modulação SVPWM. Aqui então a gente vê SVPWM, né, funcionando e regulando muito bem. Agora, nós podemos vir aqui e vou tirar, vamos ver a modulação SPWM. Então, formato sinoidal característico. Então, aparentemente aqui a gente não vê muita diferença, né? Aí, né, na literatura é bem descrito as características de uma e de outra. Então, essa é nossa simulação e vamos agora passar para a parte experimental, que vou descrever primeiro o setup. Só então, voltando aqui para comentar aqui o nosso código, né? Então aqui tem um projeto, né? Os arquivos que eu estou utilizando, que a gente já, né, vem discutindo há muito tempo. Como é que monta o projeto? Biblioteca aqui que eu estou usando é a do C2000E. Nesse projeto eu não vou usar o CLA, né? Nós vamos utilizar a CPU principal. Então, aqui tem uns valores, né, constantes, né? O ganho do transdutor de corrente, de tensão que estou utilizando. Aqui é as interrupções, né? Eu vou usar uma do time e do ADC, onde vai rodar o controle. Embora o jeito que eu faço não é o jeito mais elegante. Depois a gente vai discutir o porquê. E aqui as duas funções locais, né? Uma que é para eu ligar e desligar o pulso de PWM, e aqui é aquela função para fazer o SVPWM. Cria aqui uma variável de controle do tipo struct, que ela serve basicamente para eu ligar e desligar o PWM. Esse overrun eu discuto depois, mas um pouquinho na frente eu vou falar para que ele é. E aqui para eu saber se teve uma sobretensão, sobre corrente, e isso aqui tem a ver com esse overrun. Algumas variáveis aqui para eu verificar se o código está rodando, as tensões e correntes, né? Os compensadores e as variáveis aqui das transformadas ABC e DQ. Bom, então aqui eu crio uma variável auxiliar para eu saber se meu PWM já foi ligado ou não, né? Aqui aquele template que a gente já vem fazendo há vários tempos, né? Para inicialização normal. Então, basicamente, até aqui não tem novidade nenhuma, né? É o nosso template de sempre. Eu vou só comentar aqui algumas funções de setup, né? Aqui eu configuro os pinos, alguns pinos digitais, outros de saída, né? O pino 24 eu estou utilizando para ele habilitar o PWM na plaquinha que eu estou utilizando, né? Que é o conversor trifásico. Aqui é uns pinos que eu uso para saída digital, para eu mensurar o tempo gasto por processamento. E aqui eu vou precisar de 3 PWM, PWM1, 2 e 3 e o respectivo pino complementar. Aqui é a função de PWM, né? Habilito o clock. Eu agora estou otimizando um pouco os códigos. Em vez de eu configurar todos os módulos de PWM, eu crio uma estrutura aqui localmente, né, do tipo de registrador de PWM,
e passo os valores para ela, né? Configuro ela. E depois eu chamo uma segunda função que ela vai copiar esses valores para cada registro de PWM. Com isso, eu evito ter que ficar copiando isso aqui 3 vezes. Por exemplo, se eu tivesse 6 PWMs para configurar, eu teria que repetir isso aqui 6 vezes. Agora não, faço só a configuração que eu quero e vou passando para os PWMs que eu quero configurar. E aqui está o valor da estrutura e aqui qual registrador que vai ser copiado. Essa parte aqui que eu utilizo aqui, né, é um trip zone forçado, que é o que eu utilizo para desligar o PWM, né? Então, na hora que como é que eu desligo o PWM? Além de desabilitar no módulo GAN, eu também desabilito aqui forçando todos os pinos ir para low. E aqui eu configuro o PWM1 para ser o trigger do ADC. Na função aqui do setup ADC, né, aqui eu configurei quatro valores analógicos, né, no qual tem a tensão VA, VB, VC e VDC. Então, tenho 4 amostragens analógicas. E para o setup B, eu estou usando 2 ADCs, o A e o B. Eu tenho a respectiva corrente com a tensão. E olha que interessante, eu tenho o PWM A e B. Eles vão ser amostrados ao mesmo instante. Há uma norma que eu não me lembro aqui o nome, mas que ela fala que a tensão e corrente tem que ser amostrada no mesmo instante. A tensão de uma fase para outra pode ser em instantes diferentes, mas a tensão e corrente tem que ser no exato momento, porque senão, se você mostrar tensão e corrente em outro momento, além que seja microsegundos, você pode estar computando reativo. Então, o primeiro canal aqui é a tensão VA. Então, o primeiro canal do B vai ser a corrente A, depois VB, IB, VC e C. Então, eu garanto que tensão e corrente de cada fase estão no mesmo instante. E o que acontece? Aqui no módulo B, eu só vou amostrar 3 valores, que são as 3 correntes. Então, o conversor B ele vai terminar primeiro do que o A. Então, eu vou utilizar apenas a interrupção do A. Por quê? O A ele tem 4 canais analógicos e o B ele tem 3. Então, quando o A terminar, o B já terminou, porque o B tem 3 canais e aqui tem 4. Então, esse aqui vai demorar um pouco a mais. Então, só isso que eu fiz. Aqui eu fiz uma modificação aqui nessa função, que agora eu estou utilizando para fazer os gráficos, né? Eu dei uma repaginada na função da Texas e eu implementei ela de tal forma para ela ficar no formato trifásico, ou seja, no mesmo gráfico eu consigo ver 3 tensões, né? Que é a tensão A, B, C, né? Que vai ser do canal 1, 2 e 3. E no canal 2 eu consigo ver as 3 correntes no mesmo gráfico, que é a corrente A, B e C. Só que eu não tenho como saber quem que é a corrente A, B e C, mas eu sei que as 3 correntes vão estar lá. Depois eu vou mostrar. Aqui as transformadas DQ, os valores dos compensadores. E aqui a função que eu utilizo para um flagzinho para saber se eu habilitei o PWM ou não. A função para dar o stop no PWM, né? Desabilito ele no módulo GAN e coloco todos os pinos em low. E depois habilito e os pinos habilito o PWM. Aqui a função do SVPWM igual está lá na simulação. A interrupção do timer. E aqui é a minha rotina do ADC. Lembrando que esse jeito que eu fiz não é o mais indicado. Mas eu vou comentar, depois eu vou falar como que seria o melhor jeito. Aqui então eu faço a amostragem ABC e a corrente ABC. Como eu estou mexendo com correntes e tensões alternadas, eu tenho que garantir que eu não tenha nível DC, porque você pode ter um nível DC porque ele existe mesmo no seu circuito ou porque pode ser um problema de medição. Então, eu criei aqui uma função, né, uma rotina, no qual, na hora que liga o conversor, ele vai fazer mais de 65 mil amostras de corrente e tensão. Como não tem tensão e nem corrente, então ele vai amostrando um valor. Desses valores eu tiro a média e isso vai ser meu offset. Então,
Aí eu garanto que minhas tensões e correntes, eu eliminei o offset da medição, né? Porque como eu não tenho corrente e tensão, então tudo que eu estiver medindo ali é um erro ali de ajuste de transdutores. E aqui, né, conforme a simulação de ABC para DQ, né, e as transformadas da corrente. Aqui, eu só vou executar o meu controle de corrente e o controle da tensão do barramento se meu PWM estiver ligado. Se ele não estiver ligado, não tem por que eu ficar deixando a malha rodando e fazendo cálculos sem necessidade. Então, se eu estiver funcionando, habilita o PWM. Se o PWM estiver habilitado, então roda o meu controle. Se não, fica resetando meus compensadores para não ter valor acumulado. Depois eu pego a saída, né? Faço a compensa parcela lá, o desacoplamento, faço a recomposição para ABC, normalizo pela tensão do barramento CC, e aqui eu coloco um limite, né, para que o meu duty cycle vai de -1 a 1. Normalmente eu gosto de pôr de 0,99. Por mais que sature, eu ainda deixo um pouquinho abaixo de 1 para garantir que vai ter chaveamento, né? Então, não gosto de colocar um não, deixo bem no limiar para garantir que tenha pulsos ainda. Aqui eu chamo minha função de SPPWM e depois passo para os registradores para fazer a variação do duty cycle. Então, o que acontece? Todo o meu controle aqui, ele está rodando. Quem que é meu controle? Ele começa aqui, ó, o PLL, toda essa parte aqui é o meu controle. Ele está dentro da minha interrupção do ADC. Não é muito elegante fazer dessa forma. Uma forma assim, não tem a forma certa e errada, mas o ideal é que seja feito na seguinte estrutura. Você entra na rotina do ADC, pega todas as medidas que você precisa, saia do ADC, né, e execute o seu controle dentro do loop while. Então, você vai entrar na rotina do ADC e você vai criar um flag para falar que chegou, que tem um novo valor de ADC. Aí no seu código principal, você verifica esse flag e aí roda o seu controle. Porque, digamos assim, é mais aconselhável dessa forma. As interrupções, elas são feitas assim para tratar eventos de forma crítica. Ocorreu um evento, você vai, trata e volta para o seu código principal. Ela não é feita para você ficar rodando muito código, porque à medida que seu programa aumenta, sua aplicação vai aumentando, você vai ter várias interrupções, tem do ADC, do timer, comunicação. Então, se você ficar muito tempo dentro dessa interrupção, você atrasa o disparo da outra e aí você começa a desencadear uma série de problemas. No caso nosso funciona bem porque os códigos nossos são pequenos, mas assim, à medida que quando você já começar a fazer um código profissional, para fazer um desenvolvimento, já tem que ter esse cuidado. Como geralmente a aplicação nossa aqui é na academia, né, na universidade, você quer testar sua rotina de controle, então nós simplificando as coisas e acabamos implementando aqui. Mas o ideal é entrar no ADC, pegar as medidas e executar no loop while. Assim a gente garante que não vai ficar com a interrupção ocupada. E aí você tem que também garantir que, na hora que você entra no ADC, pega a sua medida, vai no while, executa o seu controle, você tem que garantir que quando for fazer a nova medida, você já executou o controle. É aí que entra o overrun, que seria o seguinte: fiz uma medida, sinalizei que eu já tenho novos valores, rodo o meu controle. E aí está gastando muito tempo aqui. Eu entro de novo na minha rotina no ADC e vou pegar as medidas. Mas eu não terminei o meu controle. Então, quando isso ocorre, é o que a gente chama de overrun. Então, apesar de não ter feito ainda, né? Mas foi o que eu ia fazer aqui, né? Se tem uma nova amostragem, então quer dizer que meu ADC foi executado. Aí executo o meu controle aqui dentro, né? Que é aqui que vai sinalizar que eu tenho nova amostragem ou não. E aqui dentro do ADC, eu verifico, olha, entrei no ADC, o new sample quer dizer que já foi tratado ainda? Se não,
Se ele não foi tratado, então porque ele não deu tempo de executar o controle. Aí vai dar overrun, isso aqui vai ser um erro. Caso já tenha executado meu controle, ela vai estar zero, então aí eu sinalizo uma nova amostragem e aí pego. Né? Então, essa que é a ideia. Aqui eu deixei um código comentado, que é o seguinte. Como o meu ADC eu estou usando o modo A e B, eu só uso a interrupção do ADC-A. Porque ele tem 4 canais e o ADC-B ele só tem 3. Então, quando o 4 terminar, provavelmente o B já terminou há muito tempo. Mas para ter uma garantia, a gente deixa isso aqui, né, para realmente ter certeza que o B terminou a conversão. Mas eu comentei porque quando já é certo que isso vai acontecer. Então, esse aqui que é o nosso código. Agora vamos ver o setup, né? Para quem já tem acompanhado os nossos vídeos, né, eu tenho utilizado, né, esse módulo da Texas, né, que é um módulo trifásico para acionamento de motor brushless, que com algumas adaptações a gente consegue fazer diversas aplicações para o nosso ambiente. Então, esse módulo aqui seria o nosso canivete suíço aqui no nosso estúdio eletrônica de potência, né? Porque ele é muito versátil, a gente consegue fazer um inversor trifásico, um inversor monofásico, conversor buck, bush. Então, por isso que a gente, né, costuma chamar de canivete suíço, porque ele já tem toda a parte de acionamento, gate drive e tudo, dos módulos, e já vem embutido medições de corrente e tensão. Porém, as medições de tensões dele são baseadas por divisor resistivo e são referenciadas ao GND. E nessa aplicação, como eu tenho uma tensão trifásica que tem que ser amostrada, eu vou ter que amostrar essa tensão da rede, teria como eu pegar cada tensão dessa aqui, referenciar com o GND do barramento, né, através de um divisor resistivo, e calcular o valor alternado. Tem como fazer isso. Mas eu achei melhor, né, não é, por enquanto aqui ainda não está com custo elevado, existem esses módulos aqui no mercado, que a gente compra fácil, que é um kit para medir tensão alternada. Mas o que me interessa é só esse transformador aqui, que eu posso usar ele para medir tensão. Que ele, na verdade, apesar de ser medir tensão, ele é um TC, no qual você vai projetar ele para 2 mA de um lado e 2 mA do outro. Então, você calcula um resistor aqui, injeta a tensão alternada, e do outro lado você vai pôr um resistor também. E aqui eu ponho um divisor resistivo, e aqui vem 3,3 volts, e aqui eu vou ter 1,65 volts. Então, a saída aqui é VADC, eu vou ter a minha tensão alternada com offset de 1,65 volts. Então, esse é o que eu fiz. Então, esse que é o nosso setup. Então, essa é a parte de potência. E como que eu fiz a fonte trifásica? Então, você guarda essa informação, né? Eu tenho que fazer uma explicação de como nós vamos utilizar o sistema trifásico. Bom, pessoal, essa então é a parte do setup que eu estou utilizando, né? Que seria essa parte aqui. Agora eu vou explicar como que eu fiz a rede trifásica. Então, tem que contextualizar aqui uma pequena coisa, considerando aqui onde eu estou no Brasil e no estado de Minas Gerais, aqui nessa região, as residências mineiras, né, elas são, a redistribuição dela, na qual que nós temos 13.8 kV e temos os transformadores da distribuição nos sistemas urbanos, não é rural, nos sistemas urbanos. Então, esse transformador, nós temos o primário ligado em delta, 13.8, e o secundário ligado em estrela, em 220. Em relação ao neutro, cada fase ABC tem 127 volts e aqui tem os defasamentos angulares. E aí a gente pode ter fase-fase, trifase ou monofásico. Então, todas as residências mineiras urbanas, elas podem, né, dependendo aí do critério da concessionária, critério da concessionária não, da potência instalada, do projeto elétrico,
elas podem ser abastecidas, né, conectadas na rede de forma monofásica, trifásica ou bifásica, sendo que a monofásica vai ser uma fase, ABC e o neutro. Na trifásica seriam as 3 fases mais o neutro, né, 4 fios, ou bifásica, no qual você tem 2 fases mais o neutro a 3 fios. Então é assim que são abastecidas as nossas residências, né? Então, fase neutro 127, fase 220, né? Então, em toda casa você pode ter essas combinações. Então, onde eu estou é uma residência bifásica. Chega para mim as 2 fases e o neutro. Eu não tenho um trifásico. Então, como que eu fiz a emulação do trifásico aqui? Agora, então, eu peguei 2 transformadores, 2 trafos pequenos, né, de 127 para 17 volts e liguei da seguinte forma. O pessoal chama de delta aberto essa configuração, no qual vou ligar um no neutro e numa fase A, o segundo transformador no neutro e na fase B. E o secundário desses 2 transformadores, eu vou conectar um secundário no outro. E aí eu vou ter 3 terminais. Como esse aqui tem um defasamento de 120 graus, então eu vou ter de A para B os 17 volts com 0 graus, de B para C eu vou ter o defasamento de 120 graus, e agora eu vou pegar o do A para C, que aí eu terei os 240 graus. Então, com 2 fases, fazendo essa configuração aqui delta aberto, eu consigo ter a configuração das 3 fases. Então, eu vou mostrar aqui as fotos do nosso setup, né? Então, aqui tem o módulo Gunner, nosso canivete suíço, o DSP, uma carga que eu vou utilizar no barramento CC. Aqui, os indutores do filtro, os capacitores estão aqui. E aqui são aqueles 3 TC para eu fazer a medição de tensão alternada. E aqui são os transformadores. Embora vocês estão vendo 3, foi porque esse kit, né, eu já deixei pronto para quando eu estiver no laboratório, lá tem trifásico. Mas aqui eu só estou utilizando, então aqui é a fase A, né, uma fase, a outra fase e o neutro. Então aqui está desconectado esse transformador, né? Então ele não, apesar de estar aqui, ele não está sendo utilizado. Então aqui tem um detalhe, né? Então são só esses 2 transformadores. Então, pessoal, esse aqui é o nosso setup, né? Então, só lembrando, né, que apesar do transformador ter 3, eu só estou usando esse aqui da fase A e o da fase B, né? Deixa eu só marcar aqui. Aqui é o A e aqui é o B. E aqui eu tenho as 3 fases, A', B' e C', e com isso eu consigo sintetizar a minha forma de onda trifásica. Então, vamos descarregar o código e vamos ver funcionando aí no nosso projeto. Então, pessoal, já liguei. Aqui a gente pode ver, então, as fases A, B, C, né? Para eu traçar esse gráfico aqui com 3 tensões, eu tenho que mudar aqui e, por default, ele vem como gráfico de linha. Só que, como eu fiz essa adaptação aqui para ver as 3 grandezas no gráfico, fiz esse ajuste aqui, então a gente tem que trocar aqui para esse small não médio, né? O X médio foi o melhor visual que eu consegui. Então deixa eu voltar aqui para ele. Vou um pouquinho uma outra cor também, né? Para ficar um pouquinho mais bonito. Um pouquinho vermelho. Então, não tem como saber exatamente aqui quem que é A, B, C, né? Mas eu sei que são as 3 tensões. As tensões A, B, C e aqui a corrente, né? A corrente está um pouco distorcida porque não tem carga nenhuma, né? Aqui tá, a corrente está vezes 10. E eu vou mostrar aqui, então, não está chaveando, né? Então, nós temos aqui nosso setup ligado, né?
aqui eu pus no osciloscópio para a gente ver, né? Como eu só tenho 2 canais, então aí vocês podem ver o canal amarelo é a fase A e o azul a fase B, né? A gente vê que a tensão está distorcida, né? Provavelmente por causa dos transformadores, eles estão praticamente a vazio, né? A gente está usando delta aberta, então a gente também pode ficar exigindo muito não. Então aqui agora eu vou trocar uma das fases, né? Eu vou pôr a outra fase para a gente ver que realmente é um trifásico. E olha lá, ó, a fase C ficando defasada da fase A. E aqui a outra fase. Então, nós garantimos aí as 3 fases. Beleza. Então, o setup já está ligado, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso controle. E aqui agora eu vou habilitar o PWM e vamos ver o que vai acontecer. Então, note que a tensão no barramento CC está 16 volts, né? Porque eu tenho um resistor de carga, né? Eu deixei aqui, deixa eu pegar aqui uma outra foto. Eu deixei aqui um resistor de 26 ohms, então ele está funcionando como retificador. Então, vou ligar aqui. Então, olha aí que interessante, as correntes de fases. Então, estamos aí. E a tensão no barramento aqui regulado em 33 volts, né? Então, temos as correntes e as 3 tensões. Eu vou mudar aqui para a gente ver a tensão no barramento CC. Vamos ver que interessante que fica. Então, aqui, os 33 volts. Deixa eu ajustar um pouco a escala aqui, né? Vamos pôr aqui para 60. Então, tá aí, funcionando, beleza. Eu vou aumentar um pouco a saída aqui saída máxima do barramento CC. Pra gente, eu tenho que, eu coloquei aqui no máximo, mas aqui pode ir para 30. Estava saturada aqui a saída, então corrigi para ficar 33. Agora realmente está no 33, né? Então vou subir mais um pouco aqui, vou pôr 40, que pode ir até uns 40. Então tá aí funcionando as correntes. E agora nós vamos dar um degrau de carga no barramento CC. O que eu vou fazer? Eu tenho essa carga que está fixa, né? Essa carga aqui que está fixa. E eu vou ligar aqui agora essa carga de teste para ela drenar aqui uns 30 miliamperes. E vamos ver o que vai acontecer com o nosso barramento CC. Vou tentar aqui pôr os dois, né? Então, vou ligar lá para ver o que vai acontecer. Olha lá, conseguindo regular perfeito. Desligo. Aí a gente vê a variação de corrente na rede. Vou subir mais um pouco para meio ampere. Então, aí claramente a gente vê o nosso sistema regulando e a tensão no barramento CC aqui praticamente a gente não vê influência nenhuma. Então é isso que eu tinha para mostrar. Então, até a próxima.